boa tarde, aonde você estiver. Eu gostaria que você se sentisse abraçado por mim nesse momento. E também eu gostaria que você tivesse um pouco de paciência, porque eu estou estreando numa nova modalidade. Eu estou saindo do púlpito, né? Do púlpito, vamos falar assim, de todos os domingos, para entrar numa nova modalidade de vídeos, live, né? Para a gente atingir o maior número de pessoas possível. Por quê? Eu aprendi uma coisa na faculdade, que quando a gente atravessa o rio, a gente chega do outro lado da margem. E quando a gente atravessa um oceano, a gente chega do outro lado também. É o que eu estou procurando agora, é chegar do outro lado do mundo, chegar até você, aonde você estiver. Mas eu peço que nesse momento inicial, né, você tenha paciência comigo. Paciência comigo, porque o canal vai ter muito conteúdo. Muito conteúdo. Tem conteúdo aí para mais de metro. Então, acho que a gente tem que ir devagar. Mas, inicialmente, eu gostaria de fazer uma oração com você. Tá? Vamos fazer uma oração e vamos pedir a direção de Deus, porque a gente sabe que sem a aprovação de Deus, a gente não vai a lugar nenhum. Então, onde você estiver, se você quiser acompanhar essa oração comigo, você pode curvar sua cabeça nesse momento em reverência à santidade do Senhor. Nós obedecemos, orando. Então, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai Santo, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, uma beleza da tua santidade. Senhor, eu estou iniciando mais uma etapa na minha vida, que é agora falar para milhares e milhares e milhares de pessoas ao redor, não só de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, do Brasil e como do exterior. E Deus, aonde estiverem essas pessoas, seus irmãos, seus amigos, que a tua bênção possa chegar até cada um deles. Mas o Senhor possa ser conosco, o Senhor possa nos abençoar, o Senhor possa, meu Deus, abençoar esse canal que leva o nome, a Bíblia fala, que nós sabemos que só a Bíblia é a palavra do Senhor, é a nossa única regra de fé em prática. E é isso que nós queremos caminhar dentro da tua palavra. Fica conosco, abençoe minha vida, essa nova jornada, essa nova caminhada. Pai, se o Senhor não aprovar, nós não iremos a lugar nenhum. Mas eu coloco em tuas mãos, como o Senhor sempre me abençoou. O Senhor possa me abençoar grandiosamente e poderosamente, no nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aqui está sendo tudo de improviso, tá? Por isso que eu estou falando, tenha paciência. Eu estou com a palavra de Deus aqui na mão, e eu vou ler um texto aqui. Eu não fiz nenhum roteiro, não preparei nada, é meio de improviso mesmo. Nós estamos testando o equipamento aqui, para a gente fazer uma live amanhã de manhã. Mas eu estou testando os equipamentos aqui, e eu creio que já dá para a gente falar alguma coisa. Um dos temas, um dos assuntos que tem mais curiosidade na Bíblia é sobre o anticristo. O surgimento do anticristo, o aparecimento do anticristo, como que o anticristo vai surgir, em que época ele vai surgir, em que contexto ele vai surgir, o que a palavra de Deus
fala sobre isso, né? Isso é uma das maiores curiosidades da humanidade hoje, do mundo evangélico e até fora do mundo evangélico também. E há 40 anos eu venho pregando sobre escatologia Brasil afora. Várias cidades, tanto do Mato Grosso do Sul, e no do Brasil, eu venho pregando sobre esse tema e sobre outros temas também da escatologia. A escatologia é um chamado diferente, é um chamado dentro do chamado. É diferente de você chegar e pregar um outro tema, porque envolve muita responsabilidade e mexe com a curiosidade das pessoas. Aguça, né? A sua curiosidade. Aguça a sua curiosidade. Então, para a gente começar a falar sobre o anticristo, é lógico que é um assunto que não se esgota com facilidade, né? Vai demandar muitas slides, muitos estudos, mas inicialmente, pastor e o anticristo, nós temos que nos remetermos até o livro de Gênesis, no capítulo 3 do versículo de Gênesis, né? Nós sabemos que no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós temos ali, vamos ler aqui a palavra de Deus, para nós iniciarmos. Aqui fala da queda do homem. Então, existem 3 coisas na Bíblia: criação, queda e redenção. Se nós não entendermos o que é criação, se nós não entendermos o que é a queda, se nós não entendermos o que é a redenção, a gente vai ficar sem roteiro, sem norte, a gente vai ficar perdido na Bíblia. A Bíblia vai versar, a Bíblia tem começo, meio e fim, e ela vai versar toda a Bíblia, ela vai versar nesses 3 temas: a criação, a queda e a redenção. Então aqui nós não temos a criação, nós temos aqui a queda, né? Nós poderíamos começar lá na criação, no princípio, Deus criou os céus, a terra, né? E assim por diante nós poderíamos começar a falar sobre isso. Mas eu quero falar aqui, nós vamos começar pela queda. A Bíblia diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, ele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecidos do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, colheram folhas e figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela variação do dia, esconderam-se da presença do Senhor. O homem e sua mulher, porém das árvores do jardim, chamou o Senhor Deus e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava no tipo de medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: que te fez saber? Estava no começo da árvore que se ordenei que não comesse? Então disse a mulher: então, a mulher que me deste por esposa, me deu da árvore e eu comi.
Disse o Senhor, Deus à mulher, que é isso que fizesse. Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse a serpente, disse que isso fizesse maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejará sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e os seus descendentes. E esse lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui nós temos um relato da queda, né? Deus criou o jardim do Éden, colocou lá o casal, para que eles pudessem cuidar do jardim, e Deus advertiu o casal. Deus advertiu o casal. Eles estavam advertidos de que não era para eles tocarem e nem comer da árvore da ciência do bem e do mal. Mas a Bíblia fala que a serpente, né, era o animal mais selvático, mais astuto dos outros animais. Enganou ela. A princípio, nós podemos dizer que depois nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo 20, e a serpente é o próprio diabo. Então o diabo aqui estava purificado na serpente. Então, para a gente botar um pouco de caminho, Deus chamou Eva, chamou a serpente, Deus então deu uma sentença. Deus trouxe aqui o pecado a juízo. E o juízo foi a sentença. Qual foi a sentença? A sentença foi que a serpente rastejasse, né? Ou nesse ponto, os dias da sua vida. E a mulher teria filhos ou dores de parto, né? Duas de parto. Mas aqui nós encontramos que tanto a mulher teria um descendente. Vamos ser mais claro, teria um filho. Um filho. Tanto a mulher como a serpente teria um filho. Agora aqui começa uma jornada. E começa uma jornada. E Deus falou que ele colocaria inimizade entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. O descendente da mulher, quando é que ele veio, pastor? O descendente da mulher, nós sempre sabemos que é Jesus. Gálatas 4:4 vai dizendo assim, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, para tirar aqueles que estavam industrializados pela... Então, lá, cumpriu-se, né, a profecia da vinda, o descendente da mulher. Mas nós temos que buscar, então, que nós temos mais curiosidade, que é o descendente da serpente. Aí é uma longa história, meus irmãos. É uma longa história. E nós temos que conhecer, então, os dois pontos de partida. Dois pontos de partida. E a Bíblia fala que o diabo, diante dessa sentença, que o descendente da mulher ia esmagar a cabeça do descendente da serpente, nós sabemos que Satanás ele saiu irado da presença de Deus. Saiu irado. Por quê? Porque ele sabia que pouco tempo lhe restava. Né? Isso dá um outro estudo também, que Deus em 6 dias, aí deu 6 dias para o homem, um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então o homem teria 6.000 anos na terra, na contagem de Deus, depois viria o ano sabático. Então Satanás teria o quê? 6 dias para ele viabilizar o seu projeto.
digamos assim. E aí, meus irmãos, aí é que nós temos que conhecer o ponto de partida. O ponto de partida, a gente conseguir identificar a chegada do anticristo. Bem, nós vamos encontrar no livro de Gênesis, no capítulo 6, nós vamos encontrar que o pecado tomou uma dimensão horrível. A Bíblia fala na corrupção generalizada do ser humano na face da terra. E Deus traz a juízo novamente. Como que Deus trouxe a juízo? Através do dilúvio. Através do dilúvio, eu não vou discorrer muito aqui, mas Deus zerou o cronômetro do pecado. Deus zerou. Pastor, acabou o pecado? Não. Não, mas momentaneamente Deus zerou o cronômetro do pecado. E a partir daí, começa uma nova civilização através de Noé, porque a Bíblia fala que Noé ali foi o nosso Messias da época, né? Porque a Bíblia diz que Deus achou graça, que Noé achou graça diante de Deus, né? Então, Deus teve misericórdia de Noé, porque ele era um homem justo, ele era o homem mais justo daquela geração. E por causa de Noé, Deus não destruiu o mundo. Né? Mas Deus preservou Noé. Deus destruiu toda aquela geração. Toda aquela geração se afundaram e morreram nas águas do dilúvio. Mas Deus preservou Noé. Né? E aí a Bíblia fala que Noé teve filhos. Não vamos discorrer aqui também, que demanda muito tempo. Mas eu quero falar sobre o neto de Noé, né? Nimrod. Lá no capítulo 10. Certamente Nimrod, ele era neto de Noé e ele conhecia toda a história do dilúvio, o que Deus fez no dilúvio, o juízo de Deus, que toda aquela geração morreu, né? Nós vamos ler um pouquinho aqui, no capítulo 10 do livro de Gênesis. E são essas gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Tanto depois do dilúvio nasceram-lhe filhos, né? E aí, vou ler aqui no 6, os filhos de Cã, Oxim, Israí, Ot, Canaã, os filhos de Cush, Seba, e vai falando. E o versículo 10, nós temos aqui, a Bíblia vai falar, no 9, perdão, no 8, artigo 8, isso vai falar, a partir do 8. É dizer assim, Cush gerou a Nimrod, por qual começou a ser poderoso na terra. Então veja bem, esse aqui é o neto de Noé. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí se dizer, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o seu princípio, o seu reino foi Babel. Então, um homem aqui se destacou sobre os demais homens daquela geração. Era Nimrod e ele começou a ser poderoso na terra. E esse homem, a Bíblia fala que ele criou um reino. Isso aqui que nós temos que entender. E esse reino criado por Nimrod é o princípio de todos os reinos que nós temos hoje. Todos os reinos. Isso aqui é o princípio. Deus tinha dado uma ordem para que o homem crescesse e se multiplicasse. Mas Nimrod foi o primeiro homem a desafiar Deus. Nimrod foi induzido por Satanás. Assim como Satanás se corporificou na serpente e levou Adão e Eva a cair em pecado,
Satanás aqui também induziu Nimrod a desafiar Deus, a desafiar as ordens de Deus, a desafiar as ordens de Deus que os povos deveriam crescer, deveriam se multiplicar. O que ele fez? Ele criou uma torre para justamente confinar aquela nova civilização advinda o dilúvio, né? Ele confinou, criou uma torre. E nessa torre de Babel, que foi criada, Satanás ali, ele tinha inicialmente 3 objetivos. Então, meus irmãos, nós temos que entender a plataforma inicial que Satanás começa a trabalhar para trazer o seu descendente. Então, ele tinha 3 objetivos. Nimrod criou uma cidade, uma torre e um nome sério. O nome sério é exatamente o descendente de Satanás. A cidade seria um centro de atividades comerciais. A torre, às vezes nós não entendemos uma torre que fosse tão alta que tocasse nos céus. Não, nunca uma torre ia tocar no céu. Isso aqui era uma ambição de uma religião pagã, que ela seria tão alta, tão grande, que ela alcançaria o mundo todo, ela teria visibilidade mundial, essa nação, essa religião pagã. Aqui está o surgimento de uma religião pagã. Então, esse é esse propósito de Satanás. E, meus irmãos, às vezes, é por isso que a Bíblia diz, Jesus diz, que nós devemos examinar toda a Escritura, né? Bom, examinar a Escritura e cuidar, ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Então, nós temos que examinar toda a Escritura, começando lá de Gênesis. Lá de Gênesis. Às vezes as pessoas, meus irmãos, passam por alto esse texto do capítulo 11 do livro de Gênesis, que é a criação da Torre de Babel. As pessoas passam por alto. Você não está pensando que isso aqui é brincadeira? A Bíblia fala que Deus desceu do céu, Deus saiu do seu lugar. Deus saiu do seu lugar, porque Deus sabia que Satanás estava por trás desse projeto, esse macro projeto de Satanás. Deus sabia, então Deus saiu do seu lugar. E o que aconteceu? Deus não estava sozinho, ele falou, vamos descer, né? Ele não estava sozinho, ele falou com alguém ali, vamos descer e nós vamos observar o que os homens estavam fazendo. E tem uma coisa muito curiosa aqui, que impressionou Deus. Quando Deus chegou, que Deus observou o projeto, Deus viu que eles estavam unidos. Eles estavam unidos nesse objetivo, na construção dessa torre. E Deus ficou impressionado. Deus falou, olha, eles estão unidos e não vai ter nada que vai impedir eles de levar a bonde esse projeto. E o que Deus fez, então? Deus fez uma intervenção física no projeto. Deus confundiu ali. A Bíblia fala que eles tinham uma das grandes facilidades que eles tinham em construir essa torre. A grande facilidade deles justamente era a língua, porque eles existiam só uma língua. Então a facilidade era muito grande, né? Levava um tijolo, levava uma coisa, outra, largar massa, né? E a interação entre eles era muito grande, e eles estavam unidos nesse objetivo e nesse propósito. Deus fez uma intervenção no projeto físico. Deus confundiu eles ali, eles não puderam mais
eles não puderam mais dar continuidade no projeto. Mas, meus irmãos, esse projeto, a gente tem que entender que é modelo. É uma ideia. E uma ideia, ela não se acaba com a seguinte. O espírito de Babel, ele continua até hoje no nosso juízo. Ele não pode parar. Porque é dentro desse projeto que o anticristo vai surgir. É dentro desse projeto que o anticristo vai surgir. Então, fisicamente, Deus fez uma intervenção no projeto. Mas o espírito de Babel, ele está até hoje no nosso meio. Ele tem começo, meio, tem fim. Tem começo, tem meio, tem fim. E Deus sabia disso. Então, se nós... o que Deus fez, meus irmãos? Quando Deus fez uma intervenção ali, no projeto físico, qual foi o próximo passo de Deus? E nós encontramos isso no capítulo 12, do livro de Gênesis. Quando Deus, pela sua soberania, ele escolhe um homem velho, idoso, tinha uma mulher estéril, chamado Abraão. E Deus se revela a Abraão. Ele disse: Abraão, sai da casa do seu pai, sai do meio da sua parentela, e você vai para um lugar que eu te mostrarei. Que coisa maravilhosa. E Abraão, ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu a Deus. Por que Deus fez isso, meus irmãos? Porque toda aquela civilização que nós já falamos aqui, advinda do dilúvio, salvaram o dilúvio, o pessoal, a família de Noé, depois Noé teve filhos, né? E começa-se uma nova civilização. Toda essa civilização, elas entraram em maldição. Elas entraram em maldição. Porque até então, pela civilização, eles conheciam um só Deus. Eles eram monoteístas. Como nós somos também. Eu quero falar muito do monoteísmo, né? Como nós somos também, monoteísmo. Mas a partir daí, a partir da Torre de Babel, criou-se o quê? O politeísmo. Criou-se o politeísmo. Né? Depois nós vamos falar sobre isso. Que o politeísmo hoje é a democracia e o capitalismo. E criou também-se o ateísmo. O ateísmo é o comunismo hoje. Então os irmãos vejam bem que quando Deus desceu para fazer uma intervenção no projeto, porque não era uma coisa insignificante, meus irmãos. Não é uma coisa insignificante. Isso aqui é um projeto de Lúcifer, um projeto do diabo. Então Deus escolheu Abraão para se contrapor à idolatria, ao politeísmo, ao ateísmo, e para que o seu filho pudesse nascer fora da maldição das outras nações. Fora da maldição. Porque Deus disse para Abraão: bendito todos aqueles que te abençoaram, e maldito todos aqueles que te amaldiçoaram. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti será bendita todas as famílias da terra. E muita gente hoje ainda tem coragem de empregar a teologia da substituição, para a igreja substituir Israel. Meus irmãos, se nós tirarmos Israel da Bíblia, não sobra nada. Israel
É a raiz da nossa salvação. A Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. Olha lá, igual 19:4, se eu não me engano, salvação vem do judeu. Então a minha salvação, a tua salvação, vem de Abraão. Vem de Abraão, vem de Israel. Vem de Israel. Se tirarmos Israel da Bíblia, não sobra nada. Porque essa foi uma escolha soberana de Deus. Soberana. Soberano. Então Deus escolheu. Em face aquelas nações que se tornaram malditas diante de Deus, Deus traz agora uma nova oportunidade em Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí, nós encontramos também lá em Efésios 1, né? Quando a Bíblia diz assim, que Deus já nos abençoou em toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque Jesus é descendente de Abraão. Vocês vão ver só? Descendente de Abraão. Mas, meus irmãos, como a minha finalidade inicial aqui foi falar sobre o surgimento do anticristo ou do descendente da mulher, né? Então se criou-se o que? O politeísmo. A religião pagã e o ateísmo que está sobre nós. Então hoje nós temos o quê? Nós temos a globalização nos nossos dias. A globalização. A globalização é a reedição da Torre de Babel. Só que agora mais sofisticada, né? Está vindo aí, nós estamos vendo a evolução da tecnologia nos nossos dias. E essa tecnologia vai ganhar dimensões sem parâmetro, que posteriormente nós vamos falar aqui. Mas é em cima desse projeto da Torre de Babel, é que vai vir o anticristo. Agora, isso é um mistério, né? Por isso que eu falei que demanda muito estudo, né? O apóstolo Paulo, falando do surgimento do anticristo, segundo a Tessalonicenses 2:9, ele fala, e esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, é segundo o poder do diabo. Por quê? Porque assim como Jesus é filho de Deus, o descendente da serpente é filho do diabo. E é lógico, Jesus ele não veio segundo o poder de Deus. Ele não foi gerado lá em Lucas 1 pelo Espírito Santo de Deus, quando o anjo aparece a uma virgem e falou que ela ia conceber, teria que estar grávida. Ela falou, como pode ser isso? Se nenhum homem me cobriu, se eu não tive relações sexuais com nenhum homem. E o anjo disse, olha, fica tranquilo, porque que vai ser gerado no seu ventre vai ser gerado pelo Espírito Santo de Deus. E ele será chamado Filho do Altíssimo. E ele vai salvar o seu povo. Então, é lógico que o anticristo também, ele é filho do diabo, ele aparece segundo o poder de Satanás, conforme o apóstolo Paulo disse em sua carta, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Mas com o surgimento do anticristo, é uma coisa tão terrível que com a globalização, que começou em 1992, eu tenho uma revista da Veja com toda essa reportagem, o surgimento da globalização, emerge em 10 reinos para cumprir o livro de Daniel, capítulo 7. E haveria de emergir 10 reinos
nos últimos dias da humanidade. E no meio desses 10 reinos, surge misteriosamente o anticristo. Surge misteriosamente o anticristo. A Bíblia fala que ele abateu 3 vezes, tinha boca como boca de homem, o olho como olho de homem, e palavra como homem. E ele falava grandiosamente, ele falava blasfêmia contra Deus. Lá no Apocalipse vai dizer que ele usava Deus e usava todos aqueles que moram no céu. Né? Ele fala blasfêmia, vai usar Deus. Assim, um povo contra Deus. A Bíblia diz que Deus colocaria inimizade entre um descendente e o outro. E nós encontramos também no livro de 2 Tessalonicenses, e esse descendente da serpente será contra tudo que se chama Deus ou se adora, contra toda adoração. Toda adoração. Mais uma outra oportunidade, nós vamos dar continuidade em que nós estamos falando, para a gente falar sobre o surgimento do anticristo. Eu quero deixar vocês dormir com essa curiosidade hoje. E depois, nós falar que demanda muito tempo, meus queridos, demanda muito tempo, isso aqui vai longe, mas nós vamos chegar lá, em nome de Jesus, tá? Você vai ter um estudo diferenciado de tudo que você já ouviu até hoje. Não é que eu sou melhor que ninguém. Nós temos grandes pastores que ministram sobre escatologia, que falam sobre escatologia, e eu tenho aprendido muito com eles também. Muito com eles também. Mas eu venho há 40 anos estudando sobre esse assunto, e eu também, o meu ponto de vista, né, de sim, em cada ponto de vista, há vista de um ponto. Isso daí, Deus possa te abençoar, fica com Deus. Deus possa abençoar você, sua casa e a sua família, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe. Até na próxima week. Tem a... eu estou com o pastor Arantes aqui me assessorando. Tem alguma pergunta? Alguém está acompanhando? E quer fazer alguma pergunta, alguma curiosidade em cima do que nós falamos até agora? Na verdade, não, pastor. Estirou bem bastante atenção sobre tudo. O que eu posso dizer é que nos faz falta, né, esse tipo de estudo, porque a nossa internet é outra vida, monetização. Mas os pastores estão falando sobre né? Então, essa mensagem, né, nem saiu hoje. Eu fico aqui feliz. A gente está até fazendo um teste aqui com nossos equipamentos. Então, eu resolvi falar alguma coisa, mas que Deus possa te abençoar. Estamos ensinando em nome de Jesus.